Quando nós falamos de ética, nós não estamos falando somente de regras escritas ou leis. Na verdade, estamos falando sobre transparência, verdade, compromisso com o outro. Bom, a transparência, ela é um princípio do serviço público. E você já se perguntou o que está acontecendo com o nosso judiciário e a nossa política? A ética parece que não existe lá. Só que a ética como transparência, ela é um princípio do serviço público e ela tem que estar em todos os locais. Quando você vai prestar prova por um cargo público, o código de ética é uma das disciplinas que você tem que prestar contas. E esse código de ética, essa conduta ética de transparência, de compromisso com o outro, de compromisso com a verdade, ela não é só para você ingressar no cargo público. Ela tem que ser uma referência para toda a sua vida pública. Gente, o compromisso público com a verdade, com a transparência, com comprometimento ético, ela é uma prestação de contas para nós, para mim e para você que somos cidadãos. Se você está acompanhando tudo que está acontecendo, nos últimos dias nós recebemos várias informações da jornalista Malu Gaspar. Essas informações que foram expostas, elas não são um ataque ao Poder Judiciário, a algum partido político ou alguma vertente desse tipo. Elas são informações que devem ser investigadas. O princípio da transparência permite isso. Nós temos visto nos últimos tempos decisões do Judiciário com uma amplitude de interpretações tão grande que se afastam muito da letra da lei, deixando em dúvida profissionais do direito, juristas, e sem contar na população. Nós não conseguimos compreender o que está acontecendo ali. Decisões monocráticas, decisões realizadas no tardar da noite, estão sendo utilizadas máscaras de legalidade, máscaras que estão sendo respeitadas a ampla defesa, mas que na prática não estão acontecendo. Documentos sendo anexados no tardar da noite, sem possibilidade de análise de defesa. A ética no ambiente jurídico, ela não se resume ao cumprimento das leis, porque infelizmente existem algumas aplicações da lei totalmente antiéticas. Crimes graves que não foram julgados por prescrição do processo. Quantos casos assim nós já vimos? Isso é justiça? Isso é ética? Isso é transparência? A ética envolve responsabilidade pública. A ética envolve prestação de contas. Para mim, para você, para a sociedade. Quando o judiciário decide, quando ele profere uma sentença, ele não está proferindo para ele. Ele está proferindo em resposta à sociedade. É uma resposta para a sociedade. A transparência, gente, ela não é um favor. Você sendo um servidor público de qualquer natureza, você ser transparente não é um favor. Essa responsabilidade ética da transparência num servidor público, ela recai muito mais pesada e deve ser assim. Porque quem financia o serviço público somos nós, sou eu e você. Então não é um favor de ser transparente, de ser ético, de ter uma resposta que justifica para a sociedade. Ela é um compromisso em que você assina no ato que você ingressa. A transparência é uma exigência de qualquer um que exerce o poder numa instituição pública. Imagina você trabalhar numa instituição financeira pública e achar que você, pelo seu cargo, pelo seu alto nível de escalão, você não precisa prestar contas para a sociedade. Imagina, você não precisa justificar de onde veio o dinheiro, para onde vai. Poder sem transparência, ele gera desconfiança. Como que você vai confiar em algo que não está sendo explicado? Como que você vai confiar? É possível uma situação dessa? Claro que não. A desconfiança corrói a legitimidade. A filosofia ética nos ensina
que o poder carrega uma responsabilidade ainda maior. Quanto maior o poder, maior a responsabilidade ética. E quando a gente se fala de ética do poder público, a gente está falando de ética da responsabilidade, ética da alteridade, que é o compromisso com o outro. Todas as suas atitudes, nós temos que compreender que tem um outro do outro lado, que é para o outro. Agora, quando a gente não fala de ética no serviço público, quando a gente esquece esse detalhe, a gente está vivendo numa obscuridade, a gente normaliza essa obscuridade. A ele, porque ele tem um alto cargo, ele não precisa dar satisfação do que está acontecendo. E aí, é assim mesmo? O governo não precisa explicar de onde está vindo o financiamento, para onde está indo. E aí, não precisa? Você não precisa saber disso? A gente não precisa saber o que está acontecendo no nosso país? De onde estão vindo esse montante de dinheiro para pagar contas assim, contas milionárias, bilionárias, gastos à revelia, festas, viagens, presentes, financiamentos a baixo custo. De onde está vindo? De onde está vindo esse financiamento? Esse dinheiro está vindo de onde? Essa amplitude de dinheiro gerada no mercado está vindo de onde? Porque não pensa você que existe algo grátis, que existe um benefício. Existe sim, mas alguém vai pagar a conta. Uma vez eu assisti uma palestra muito pontual, eu não vou me lembrar aqui agora quem foi o autor da frase, mas ele explicou muito claramente, não existe nada grátis. Se você vê lá, almoço grátis, brindes, compre 2, leve 3, você pode ter certeza que alguém vai pagar a conta. Almoço grátis, alguém vai pagar para você. Você está indo convidado de alguém, alguém vai pagar por você. Você ganhou um brinde de uma loja, alguém está pagando para você. Pode ser que o empresário esteja colocando como uma taxa de investimento, obviamente que pode. Mas você tem que compreender que não existe realmente nada grátis. Você não consegue sair e pegar nada grátis. Você pode ter certeza que o que parece que tem aquela nomenclatura grátis, free, alguém está pagando para você. Então, não se engane com benefícios, não se engane com benefícios, não se engane com baixo financiamento, baixa taxa de juros, aquém do mercado. Não se engane com isso, com essas promessas que parecem muito atrativas. Alguém vai pagar a conta. Ou vão ser os empresários, que vão ser altamente taxados, ou vão ser nós, a massa, a grande massa. Nós somos pequenos, alguém vai pagar. Alguém vai ser tributado, a taxa de inflação vai subir, os preços vão subir, alguém vai pagar a conta. Nós pagamos a conta até de coisas assim, que se você for parar para racionalizar, não parece lógico. Nós pagamos a conta se não chove. Se não chove o suficiente, nós pagamos a conta, porque a nossa taxa de energia ela vem maior. Até para usar energia solar, que você paga a devida instalação, mas quem paga a utilização do sol somos nós. Então, não se engane, não existe nada grátis, não existe nenhum presente, nenhum benefício dado aleatoriamente. Alguém vai pagar a conta. Alguém vai pagar a conta. Então, nós não podemos normalizar o serviço público sem transparência. Não podemos normalizar o serviço público sem ética. Não podemos normalizar essa obscuridade que estão acontecendo na nossa política, no nosso judiciário. Nós precisamos sim cobrar explicações. Tem que ser transparente. Eu não preciso dominar o assunto totalmente, óbvio que não. Se você não é da área jurídica, você não vai compreender tudo. Mas você tem que estar a par do que está acontecendo.
Se você não é formado em economia, em administração, possivelmente você não vai entender todo esse arcabouço financeiro e econômico que acontece no país. Mas alguma coisa você tem que saber, de onde está vindo, para onde está indo o dinheiro. No final de tudo, nós temos que entender quem está pagando a conta. Porque nós, como cidadãos, nós somos cobrados, nós somos investigados, nós devemos satisfação à Receita Federal de todas as movimentações que fazemos. Quando isso está em desacordo, nós somos indiciados, nós somos cobrados, nós somos chamados a prestar contas. Então, por que outras pessoas não? Isso se aplica a todos, não é só para alguns. Todos nós devemos dar satisfação. Eu não posso viajar para o exterior e trazer coisas sem declarar. Não, imagina, não pode. Isso é um crime. Então nós temos que fazer as nossas declarações. Os produtos que nós estamos portando, se é nosso, desde quando, cadê a verificação da nota? Então nós temos que prestar a conta e o alto escalão também tem que prestar conta. Eles mais ainda porque são financiados por nós. Então a ética, ela é um assunto atual, ela é um assunto pontual e deve estar no meio das nossas conversas, do nosso bate-papo. E quando a gente se referir nesses assuntos sérios, política, sobre ações jurídicas, nós temos que cobrar ética. Se uma pessoa está nos representando, está representando ali o poder público, está representando a população, porque estão ali para nos defender, defender os nossos direitos, nós temos sim que cobrar a ética. Ética como um princípio da transparência. Não vamos deixar passar esses assuntos. Vamos cobrar. Isso não é um ataque às instituições. Tudo que tem transparência, tudo que tem ética é preservado. É legitimado. Não podemos estar inseguros com instituições obscuras, pouco transparentes e que não legitimam a nossa Constituição. Então, para que essas instituições sejam protegidas, para que os nossos direitos sejam protegidos, nós devemos cobrar transparência e ética.